é para ser feliz, se é amor verdadeiro, a gente tem que acreditar. A gente não pode desacreditar no amor, gente. O amor é a base de tudo. É a base da união, a base da paz, é o fim da guerra. O amor representa tudo na vida da gente. É o respeito de pai, mãe e filho, é o respeito de irmãos, é o respeito de casal. Casal que não se respeita, que não se ama, ou que um dia não tenha se amado de verdade, não tem como levar esse respeito para a vida dos filhos. Por que tem muitos filhos revoltados? Por falta de amor em todos os sentidos. E a gente não pode deixar isso acontecer. Hoje a intenção de trazer a nossa psicóloga para cá é justamente de dizer para você que você está confundindo não é não com o amor verdadeiro. Nós estamos falando de amor, admiração, respeito, consideração, amizade, companheirismo que vai até os últimos dias da tua vida, até a terceira idade. Porque se você planta agora algo na tua mente, até no futuro lá, você vai estar só colocando coisas boas para fora. Agora, se você planta mentira, se você planta desordem, se você planta o não amor verdadeiro, com certeza o que você está plantando você vai colher, nem que seja lá na terceira idade. E tem que ter muito cuidado com isso. Plante agora o que você sente, mas de verdade. Hoje, no Dia dos Namorados, que a gente possa acreditar que em 2024 vai ser diferente. A gente precisa acreditar nisso. E é com a Caroline Costa que nós vamos conversar agora, né, Caroline? Nós vamos conversar agora porque, Caroline, tem gente que diz assim, eu tô só tanto faz, tanto fez. Tá sendo feliz, que bom. Tem gente que bota gosto ruim no relacionamento das pessoas. Tem gente que, infelizmente, não tá sendo feliz, não quer que o outro seja feliz. Tem gente que, enfim, não deu certo, não quer que o outro dê certo. Gente, olha o que o Bruno falou. Quem planta, colhe. Se você não está se relacionando, vai plantar coisas boas para o relacionamento dos outros, para a vida dos outros. Porque a tua vida, ela vai respirar o que você leva para os outros. Eu não sei se a gente está falando alguma mentira, Caroline, mas assim, é muito preocupante a forma como as pessoas estão pensando no amor. Um amor muito de carne. A gente sabe que a carne é presente quando é duas pessoas, né? A gente sabe, a gente já vive isso. Mas ela não tem que ser exclusivamente a peça-chave. Existe algo que vai levar a força da raiz até a terceira idade, que é a amizade, companheirismo, admiração. Exato. Isso tem que permanecer na conquista diária? Exatamente, Vanusa. E principalmente assim, quando a gente fala de amor, se a gente for procurar o verdadeiro significado dele no dicionário, ele aparece até como algo que é substantivo. O amor é um substantivo. Mas se a gente for colocar de fato na nossa realidade, adaptar a realidade de todos nós, o amor ele é uma ação. Ele precisa ter uma intenção para que ele aconteça. Ele é através de comportamentos, é através de falar, é como você se coloca no meio disso. E hoje o que acaba acontecendo? Se a gente for olhar um pouco sobre como se dá a história do amor romântico, de como as coisas acontecem, elas seguem um padrão. Conhecer uma pessoa, namorar, casar, ter filhos. E hoje isso não está acontecendo dessa forma, porque existem novas formas de amar. Como o próprio casal colocou aqui mais cedo, não foi isso? Por quê? Porque as pessoas também têm as próprias necessidades delas. Então, esse amor, ele precisa existir para que exista uma relação autêntica. O que acaba acontecendo muito hoje em dia que a gente percebe em algumas relações? Que o outro é um anexo seu. Você olha para aquele amor como se ele fosse uma projeção sua. E o amor não é projeção. O amor, ele precisa ser autêntico. Eu preciso te olhar, te aceitar e te respeitar. Porque como que funciona o amor? O amor é uma triangulação. É uma triangulação do respeito, do compromisso, da intimidade. Nós precisamos amar aquela pessoa por quem ela é e não por aquilo que eu desejo que ela seja. Quando eu desejo que o outro seja aquilo que eu tenho necessidade de ser, eu já não respeito, eu já não enxergo. Eu crio uma extensão minha e o outro é o outro e eu sou eu. Aquela história dos opostos não se atraem. Não tem isso, né? Porque assim, de repente uma pessoa não tem nada a ver com o teu jeito de ser. E é justamente a pessoa que vai viver com você, é aquela pessoa que vai estar com você até o fim. E assim, aquela história, às vezes eu sou calma, mas o outro de repente não é. E aí tem que ter também essa situação, porque assim, o amor ele vem. E quando ele vem, quando ele bate, os olhos brilham, o coração acelera. E de verdade tem que existir esse sentimento. Nesse amor atual, tão presente, como psicóloga,
acredito que você tenha recebido muitas pessoas com lamentações, muitas pessoas se sentindo só, muitas pessoas querendo encontrar um amor, mas chegam a dizer, nossa, hoje para você encontrar um namorado é ganhar na loteria. É praticamente isso, né? De 1000, na vida vai conseguir encontrar um amor. Mas é porque as pessoas estão colocando isso com dificuldade, né? Exato. Porque as pessoas acabam procurando no outro aquilo que ela tem desejo de ser. E quando não Conto de fadas. Exato. Justamente aquele amor romântico, aquela idealização de que aquela pessoa vai ser perfeita. E quando eu não me permito relacionar com você no presente, eu estou enxergando essa projeção minha, eu não estou conhecendo aquela pessoa. Então, cria-se toda uma expectativa, uma responsabilidade que aquela pessoa te faça feliz. E eu esqueço de me colocar que a minha obrigação e a minha responsabilidade sou eu me fazer feliz primeiro. Não é o outro ser responsável por mim. A relação ela é mútua, é uma troca. Então, os dois precisam estar ali, um para o outro, uma para a outra. Tudo precisa acontecer dessa forma. Quando eu crio essa projeção de que o outro precisa me satisfazer, eu já não estou encontrando com ele ali. Caroline, hoje, o que as pessoas precisariam, antes da gente falar dos contatinhos, antes da gente falar desse namoro à distância, que rola muito por causa das redes sociais, o que a gente precisa entender? Nós temos aqui um casal que mora aqui, que se conheceram de uma certa forma aqui, diante de uma situação bem diferente. Ele não estava legal, ele estava passando um momento pessoal não interessante, foi o que ele deixou bem claro aqui. Eu estou tomando vocês como exemplo porque eu acho que é legal essa base. E ela, uma dançarina maravilhosa, se expressando num palco sem falar. Ele conseguiu entender que tinha algo a mais sendo passado de dentro para fora. E ele conseguiu se conectar sentimentalmente, emocionalmente, onde ele viu várias pessoas, mas uma mulher chamou a atenção do coração dele, daquele momento, daquele sentimento. Isso é bem diferente de alguns relacionamentos que a gente costuma ter na época atual. Sim. Mas, Vanusa, a gente precisa também entender uma coisa. Nós, seres humanos, somos o único na face da Terra que conseguimos emitir 2 tipos de comunicação, 2 tipos de linguagem. É a nossa linguagem digital, aquilo que a gente fala, e a nossa linguagem analógica, que são os nossos comportamentos. Então, o que é que ele se apaixonou por ela também? Essa linguagem analógica, esse comportamento. Como ela se colocou para ele. Isso também é uma forma de linguagem, de comunicação, que aos poucos também adentra nessa conquista. Por quê? Porque ele traduziu, trouxe para ele a tradução desse comportamento dela e tudo aquilo que acabou satisfazendo a ele também. Isso, muito bom. E aí começa uma história, uma liga de sentimentos. Exato. Que através daí, aí eles trocaram. Primeiro teve uma amiga, óbvio, uma amiga para levar para ele assistir o espetáculo. Lá, essa amiga, de uma certa forma, não deixou de estar presente. Rolou o telefone, rolou a mensagem, ela aceitou e tal, enfim. Hoje estão aí, vivendo a 2 e trabalhando a 2. Mas são exemplos maravilhosos que a gente precisa ter em cima da terra. E aí a gente vai pela questão das novas formas de se relacionar. Quando a gente fala de contatinhos, são os tais contatinhos. E quando a gente fala de relacionamento à distância, como essas 2 situações vivenciam o amor hoje? Pronto, ótima pergunta, Vanusa. Acontece muito. Primeiro a gente precisa distinguir. Sim. Existe o relacionamento à distância e existe o relacionamento virtual. Sim. Esse amor virtual. Então, o relacionamento à distância, geralmente ele vem porque aconteceu alguma coisa que fez com que aquela pessoa precisasse estar em outro lugar e você em outro. E é muito comum, principalmente porque a gente vive numa era que a gente precisa trabalhar. Então, muitas vezes, advém do trabalho, do estudo, acaba acontecendo isso. E assim, esse namoro à distância, esse relacionamento à distância, ele é um fator importante porque está acontecendo muito atualmente. Sim. E isso acaba influenciando também na qualidade de vida. É importante a relação ter essa manutenção, essa alta manutenção de você se comunicar, de você falar, de você estar em contato com aquela pessoa, mas também respeitar o teu eu individual e continuar vivendo a vida aqui. Não é o viver a vida aqui de maneira, não vou respeitar essa relação que está lá distante. Não, é manter os acordos, elencar o que é inegociável ou não para aquela relação. E quando a gente fala desse relacionamento virtual, ele já é um pouco mais desafiador.
Por quê? Porque eu estou me relacionando com alguém que eu nunca vi pessoalmente, geralmente. Eu estou me relacionando com alguém que eu estou acreditando e confiando, dando credibilidade a tudo que está sendo me informado. Então, qual a certeza que eu tenho que aquilo que eu estou conhecendo daquela pessoa, de fato, é real? Ou eu estou acreditando porque aquilo também me satisfaz? Eu estou enxergando... Porque aquela fantasia está me agradando. Exato. E aí eu me pergunto, eu estou conhecendo aquela pessoa ou eu estou querendo também me agradar naquilo que eu desejo? Eu estou enxergando somente o meu objeto de desejo no outro. Quando você fala assim, Carolina, a gente tem que também chamar a atenção das pessoas que estão assistindo nosso programa, porque existe muita mentira por trás das falsas verdades. E golpes também. Golpes. As pessoas falam o que o outro... É quase uma psicologia. Falam o que o outro quer ouvir, acabam captando o tipo de sentimento que aquela pessoa deseja para si. Exato. E criam muito um mundo, às vezes, muito teatral. Exatamente. Porque imagina, Vanusa, se eu estou com você me relacionando à distância, eu nunca te vi, eu não tenho um contato com a tua realidade. Você pode imprimir aquilo que você quiser para mim. Sim. Você pode se utilizar de tudo aquilo que eu desejo ouvir. Então, é uma relação autêntica? É uma relação congruente? É importante prestar muita atenção nas sinalizações. Essa relação inteira consegue me agradar, consegue me satisfazer, não há nada desafiador ali, além dessa distância. Então, é importante dar sentido às sinalizações, porque assim, nem todo mundo consegue manter esse personagem o tempo todo. Então, é importante você adentrar o que realmente está acontecendo ali. Pronto, e como psicóloga, o que a gente pode passar para as pessoas da atualidade, para os jovens da atualidade, esses jovens que vivem esses romances, essas paixões que muitas vezes elas são tão estranhas, né? Às vezes você sente isso, a sensação que você tem é que é algo não tão sensível realmente ao ponto de dizer eu te amo. A palavra eu te amo nunca ficou tão distante, né? Porque às vezes você se conecta com a pessoa, acha interessante, mas até que ponto essa questão do digital permanece? Quanto tempo para que isso realmente venha a dar certo? Porque assim, as pessoas elas querem viver a vida inteira esse relacionamento, você não sabe nada do outro. O que seria uma dica para quem está vivenciando esse momento para realmente ser algo que venha se concretizar num namoro de verdade, de se ver, de se comunicar? Como é que a gente pode abrir os olhos das pessoas relacionadas a isso? Quando é que é muito perigoso, tantos meses, tanto tempo, porque as pessoas também perdem seu tempo, né? Sim, com certeza. Se enganando num relacionamento assim. Primeiro que atualmente a gente está vivendo muito na contemporaneidade, dentro das relações, a necessidade que tudo é urgente. Tudo é para ontem, tudo precisa acontecer agora. E as pessoas não estão se permitindo estar, de fato, no presente. E não daqui a um mês, daqui a 6 meses. Então, esse imediatismo faz, às vezes, com que as pessoas acabem atropelando todos os processos de conhecimento dentro de uma relação. Para eu me relacionar com você, eu preciso te conhecer. Conhecer sua família, conhecer o ambiente que você vive, né? Porque a gente não ama só aquela pessoa. Sim. Primeiro que nós não nascemos sozinhos. Nós somos quem somos porque muitas pessoas nos ensinaram isso. O nosso ambiente também é responsável pela nossa personalidade, por aquilo que construímos. Então, eu preciso conhecer o meio de alguém para eu também me apaixonar por ele. Nós precisamos adotar as relações. Caroline, quando você fala dessa forma, o que faz a gente crer é a pura realidade. Não tem como você se relacionar com uma pessoa se você não vivenciar esses momentos, essas situações. Porque, como você mesmo disse, em algum momento você vai se revelar. Exato. Muitos conseguem se revelar até através das redes sociais, imagina ao vivo. Relações a dois, no dia a dia, é difícil. A convivência por si só convivência por si só é difícil. É uma conquista diária, de fato. E pode acontecer de naquele dia você ainda não conseguir conquistar. Exato. Imagine a distância, né? Esse namoro à distância também é um namoro, de uma certa forma, que pode esfriar bastante esse relacionamento a dois? Pode, com toda certeza. Ao ponto certeza. de ambos seguirem vidas diferentes?
Não só pode, como acontece bastante. É muito frequente isso acontecer. Porque o que acontece na distância? Existe a baixa manutenção física. Você não está em contato com aquela pessoa o tempo todo. E se eu não estou em contato, quão de responsabilidade e quão de acordos estão sendo estabelecidos dentro daquela relação? Então, o que acaba acontecendo? Essa baixa manutenção, às vezes, de comunicação, porque cada um está com a vida muito atribulada, o contato físico que não está acontecendo. Então, é natural que com essa baixa manutenção as pessoas acabem se distanciando, até nas comunicações. Então, o que se dá como sugestão para quem está passando por esse momento? Aumente essa frequência de comunicação, mas não uma comunicação para anular a sua individualidade, porque a individualidade é importante. Essa privacidade, Exato. esse momento seu, com as suas amigas, com as pessoas, né? Obviamente dando satisfação um ao outro. Sim. Porque as pessoas, elas querem viver uma individualidade, mas elas não querem entender que existe uma pessoa do outro lado que tem coração, Exato. que tem sentimento, que tem respeito por você. Esse respeito tem que existir. Vanusa, a gente está vivendo tanto essa questão da ética, da individualidade. Sim. Eu me respeito de maneira incondicional, mas acabo esquecendo que o outro também merece esse respeito, esse compromisso. É preciso ter a individualidade, mas individualidade não é egoísmo. Então é preciso distinguir sobre isso dentro de uma relação amorosa. Pronto, porque eu acho que as pessoas estão vivendo muito isso. Eu acho que tem muita gente querendo viver um relacionamento sem dar satisfação para o outro. E isso é chato. É chato quando vocês têm um relacionamento que você fica sabendo das coisas pela boca dos outros. Exato. E não pela própria boca da pessoa. Por isso não é respeito. Por isso que é importante criar os acordos, elencar o que é inegociável. Criar um acordo não é dizer que existe um contrato de relação. Ninguém está dizendo que não pode, mas é um sentimento que vai me fazer mal. É uma situação que vai me fazer mal pro meu sentimento. Exatamente. E aí, quando o outro tem admiração e respeito, ele vai pensar 2 vezes antes de fazer. Exatamente, Né? porque a relação é isso. Não significa que eu vou aceitar tudo que está sendo colocado, mas eu respeito o seu ponto de vista e juntos vamos criar uma solução para isso. Verdade, porque o que não faz bem para um não pode fazer bem para os dois. Em algum momento vai ter atrito, vai ter uma confusão, vai gerar uma situação desagradável. E aí, assim, numa época em que a história do não é não, as pessoas precisam saber diferenciar. Eu tento tirar aqui no meu programa essa ideia de que as pessoas não estão entendendo o que é se relacionar a dois. Não é você deixar de pedir uma jovem em namoro, não é você achar que todo mundo que vai chegar em você é simplesmente para te tirar a moral que você tem, é para te fazer menos mulher, é para te desvalorizar como homem. Que tipo de relacionamento que você está querendo ter? Que tipo de convivência com pessoas você está tendo? Né? Isso tem que ser uma pergunta que a gente tem que fazer pra gente. Que tipo de gente eu estou trazendo pro meu mundo? Quais são as pessoas que estão convivendo comigo? A partir de que momento aquela pessoa é interessante ou não? Porque assim, tá muito complicado. Colocar uma sementezinha que não tá sendo muito legal no mundo, onde não é não. Até que ponto não é não? Hoje eu chego ao ponto de ouvir homens dizerem, não, eu nem olho mais pra ninguém porque eu tenho medo de já achar que eu tô entrando demais na história daquela pessoa. Gente, estão criando um bicho papão na vida 2 de uma forma tão desagradável que as pessoas já não estão mais pensando em se relacionar, namorar, pedir a outra em namoro, pedir o outro em namoro, porque criaram um mundo feio para as relações. Vem muito também da questão da autopreservação, sim, o medo de se expor, sim, o medo de se colocar ali. Mas quando a gente fala um pouco desse não, é tentando criar esse espaço também de preservação do, sim, outro, de colocar ele naquela situação de segurança. É importante respeitar o não é não, mas é importante também às vezes você ser congruente. Se o não é não, ok, então eu já sei que dali eu volto. Mas se há alguma permissividade, por que não se colocar ali? Sim. Nós vivemos hoje numa era de muita resistência. Afinal de contas, quando a gente se pergunta o que é o amor... Porque o não é agressão. Exato. Ninguém está falando de agressão, a gente está falando de amor. Exato. E quando a gente fala de amor, como eu pontuei lá no início, esse amor ele é intenção. Eu preciso ter a ação. Ele só se concretiza no comportamento. Sim, sim. Porque por mais que eu tente colocar ou buscar um significado de amor, o nosso significado de amor está baseado também no nosso desejo, naquilo que nós desejamos ou naquilo que nós temos como conhecimento na nossa rotina, no nosso cotidiano. Mas o amor é uma ação.
Caroline, o que falar no dia de hoje para as pessoas que estão assistindo o nosso programa? Eu queria que naquela câmera você pudesse falar com quem está assistindo o nosso programa, homens e mulheres que estejam solteiros ou pessoas que estejam se relacionando, namorados, namoridos, enfim. O que você tem para falar no dia de hoje, dia 12 de junho, para que em 2024 a gente venha receber histórias diferentes, momentos diferentes, pessoas apostando, principalmente dentro do empreendedorismo, no amor. Primeiro, fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Nós precisamos amar. Afinal de contas, a gente vive em uma comunidade e nós estamos sempre buscando a nossa rede de apoio, nossa rede de encontro, nossa rede afetiva. Então, se permitam amar, se permitam estar com as pessoas que vocês amem, mas digam, comuniquem, verbalizem esse amor, seja nessa linguagem digital que é falando, seja nessa linguagem analógica que é demonstrando. As pessoas também precisam ter essa certeza de que estão sendo amadas. Embora no amor não existam garantias, nós precisamos ter as microcertezas do cotidiano. Amor é compromisso, é respeito e é intimidade. Se amem, que o Dia dos Namorados seja visto e vivido para isso, para o amor. Ai, que coisa linda. Não, com essas suas palavras, não vou me despedir de você ainda. Vamos ouvir uma música? Vamos. Vamos ouvir uma música antes de ir pro intervalo. Calma aí, a gente vai ouvir uma música. Agora sim, eu queria que você pudesse passar o teu Instagram para as pessoas que estão encontrando dificuldade. E assim, eu queria que você colocasse talvez uma palavra, uma frase que esteja, de uma certa forma, sendo muito ouvida dentro do teu consultório pelas pessoas. Algo que tem te incomodado e que você pode passar como positivo virando a chave. Hoje, dentro do consultório, primeiro eu sou terapeuta de casal. Sim. Faço mestrado em psicologia e trabalho justamente na minha pesquisa com a demanda abandono afetivo dentro das relações amorosas. Então, o que acaba acontecendo? As pessoas hoje buscam muito uma garantia. Eu preciso garantir que esse amor vai ser para sempre. E amor não tem garantia, Vanusa. Nosso para sempre é até quando estamos ali, com quem nos dispomos a estar. Que a gente não precise buscar essa garantia no para sempre do outro, mas que a gente viva enquanto está acontecendo. Porque amor é aqui e é agora. Você sabe que essa história de ninguém é de ninguém, as pessoas interpretam de uma forma negativa e ao mesmo tempo positiva. Quando a gente fala ninguém é de ninguém, a pessoa já imagina logo, vou fazer o que eu quiser e não tô nem aí pra ninguém. Não, não é dessa forma. Ninguém é de ninguém é porque, na verdade, tudo tem que ser muito livre e respeitoso. Quando e acordado. Quando você respeita o outro, quando o outro sabe que ele não é posse, né? Quando ele percebe, ambos percebem que tudo é muito leve, a relação dá certo. Exato. Porque não fica aquela coisa, não é meu, eu não posso perder. Não, não é uma posse, não é um objeto, não é um bem material que você está adquirindo, não é uma bonequinha de louça. Tudo isso vai passar. Exatamente. Porque o que acaba acontecendo a partir dessa tua fala, Vanusa? As pessoas às vezes acabam acreditando que o amor é posse. E quando se torna posse, é violento. E quando entra a violência, o abuso não é amor. Entrou a violência, saiu o amor automaticamente. Não dá para coexistir os dois juntos.